Fala, nobres colegas matemáticos e matemáticas. Aqui quem vos fala novamente é o professor Luiz Caraú. Estamos aqui para tratar um novo tema que é o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum, tá bom? Porém, antes de começar o vídeo, já sabe, né? Aquele pedido, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E acima de tudo, que inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nos ajuda muito a nos manter motivados a continuar criando conteúdo para vocês aqui no nosso canal Matemático da Vida. Tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar aí o nosso vídeo, mas antes aquela chamada, né? Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Que é sobre o mínimo múltiplo comum, ou seja, o famoso MMC, né? Tá ali, MMC. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui a definição do que é o MMC, né? O que significa isso, esse mínimo múltiplo comum. Pois bem, o MMC, né, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, trata-se do menor número que é múltiplo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, de todos esses números envolvidos. Então, para explicar isso com bastante clareza, nós vamos escrever aqui os múltiplos de dois números que eu escolhi para a gente calcular o MMC. Esses números são o 12 e o 18, tá? Então, nós vamos escrever aqui os múltiplos de 12, alguns múltiplos deles, né? Uma vez que os múltiplos de um número é um conjunto infinito. Vamos escrever alguns múltiplos de 12 e depois alguns múltiplos de 18, tá bom? E vamos entender melhor o que é esse MMC aí. Bom, escrevendo os múltiplos de 12, o que nós temos, né? O primeiro múltiplo, né, de qualquer número é 0. Então, os múltiplos de 12 começam com 0, depois 12, 24, 36, 48 e assim vai indo, né? Escrevi aqui alguns deles. E vou fazer a mesma coisa com o 18. Então, vou escrever os múltiplos de 18, né? Começa com 0, né, o primeiro, depois 18, 36, 54, 72 e assim vai indo. Escrevi alguns aqui. Muito bem. Se eu comparar esse conjunto dos múltiplos de 12 com esse conjunto dos múltiplos de 18, eu vou encontrar alguns valores que são comuns tanto a um conjunto quanto ao outro. Por exemplo, esse 108 aí, ó. O 108 é um número que aparece tanto no conjunto dos múltiplos de 12 quanto no conjunto dos múltiplos de 18. Então, ele é um múltiplo que é comum aos dois conjuntos, né? A mesma coisa acontece com 72. O 72 ele é um valor que está tanto no conjunto dos múltiplos de 12 quanto no conjunto dos múltiplos de 18. Então, ele é um múltiplo que também é comum tanto a 12 quanto a 18. Olhando mais um pouquinho, a gente encontra também o 36. Ó. O 36 ele está tanto no conjunto dos múltiplos de 12 quanto no conjunto dos múltiplos de 18. Então, eles são múltiplos que são comuns, né, aos dois conjuntos, aos dois conjuntos dos números aqui, do conjunto dos múltiplos desses números aqui. Porém, o menor valor que eu encontrei, né, de múltiplo que seja comum aos dois conjuntos é esse 36 aqui. Né? Ele é o menor valor, né, que é comum aos dois conjuntos. Então, ele é o quê? Ele é o mínimo múltiplo comum entre os dois conjuntos, né, o conjunto dos múltiplos de 12 e 18. Então, nós dizemos que o 36 ele é o MMC entre 12 e 18. É o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. É o 36. Então, essa é a ideia do que é o MMC. O menor múltiplo que é comum aos números envolvidos. Perfeito? Então, essa é a ideia do MMC. Nós vamos agora aprender uma forma de calcular o MMC sem precisar escrever o conjunto dos múltiplos, porque às vezes isso pode se tornar uma tarefa complicada, né? Nós vamos aprender aqui um método no nosso próximo quadro, que é cálculo do MMC pelo método da decomposição simultânea em fatores primos. Tá bom? O que seria isso, né? Bom, primeiro vamos relembrar quem são os números primos, né? Os números primos são aqueles números que possuem dois divisores, né? 1 e ele mesmo. E em ordem crescente, né, que eu vou colocar aqui, os números primos são esses daqui, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim continua. É um conjunto também infinito. Só que saber os números primos, pelo menos os primeiros aqui,
é interessante para podermos fazer a decomposição simultânea em fatores primos, né, que é o método que a gente vai utilizar para calcular o MMC aqui nos nossos exemplos. Então vamos lá, né? Um exemplo aqui, ó. Calcule o MMC entre 12 e 18. Bom, nós fizemos já esse exemplo, né? Já sabemos que é o 36. Nós vamos fazer pelo método para ver se realmente vai dar o 36. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro nós escrevemos, né, para utilizar esse método, primeiro nós escrevemos os números lado a lado, né, separados ali por um tracinho, por exemplo, né? Os números 12 e 18 são os números envolvidos. E eu vou fazer a decomposição aqui, né, em fatores primos, só que ao mesmo tempo, por isso que é a decomposição simultânea. Então eu vou fazer aquele famoso tracinho aqui, né? E vou testar cada número primo desde o primeiro, né? Vou testar aqui e ir dividindo simultaneamente até encontrar do lado esquerdo, do lado de cá, o valor 1 e 1. Tá bom? Como assim? Da seguinte maneira. Aqui tem o 12 e aqui tem o 18. Bom, o primeiro número primo é o 2, não é? O 12 ou o 18, eles são divisíveis por 2? O primeiro pensamento é esse. Bom, tanto o 12 quanto o 18 são divisíveis por 2. Então eu posso colocar o 2 aqui para dividir, né? Vou colocar aqui, já coloquei, né? E vou dividir, ó. 12 dividido por 2 é 6, 18 dividido por 2 é 9. E os resultados eu vou colocar aqui, os resultados da divisão, ó. Então deu 6 e 9. Tá bom? Agora que eu tenho 6 e 9, eu vou fazer a mesma análise. O 6 ou o 9 são divisíveis por 2, né? Que eu ainda estou aqui testando 2. Bom, o 6 é e o 9 não é. Continua no 2? Continua. Você vai ficar com 2 enquanto tiver alguém aqui, nem que seja um só, que seja divisível por 2. Você só vai parar de usar o 2 quando ninguém aqui for divisível por 2. No caso, ainda temos o 6, então eu sigo com 2. 6 dividido por 2 é 3, 9 não é divisível por 2, então 9 eu vou repetir, ó. 6 dividido por 2 é 3 e o 9, repito, porque ele não divide por 2, né? Não é divisível por 2. Agora eu tenho 3 e o 9, eu vou fazer a mesma análise. O 3 ou o 9 são divisíveis por 2? Não, nenhum dos dois divide por 2. Então, agora que ninguém divide por 2, aí sim eu testo o próximo, que é o 3. O 3 ou o 9 são divisíveis por 3? Sim, tanto um quanto o outro, né? Então, eu vou dividir dessa vez por 3. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Então, vou colocar os resultados aqui, né? Aqui dá 1 e aqui dá 3. Tá lá, já deu o primeiro 1 aqui, né? O 3 que deu aqui, né? Ele é divisível por 3? Sim, por ele mesmo, né? Então, segue o 3. 1 não dá para dividir por 3, vou repetir. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu vou colocar os resultados aqui. 1 e 1, certo? Quando aqui dá tudo 1, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esses valores que deram aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ó. Depois que dá 1 aqui, 1 e 1. Multiplico todo mundo aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Então, o que isso significa? Isso significa que o MMC entre 12 e 18 é esse valor aqui. É o 36. É o resultado da decomposição simultânea em fatores primos. Perfeito? Legal. Exemplo 2. Calcule o MMC entre 6, 15 e 20. Então, vamos lá, né? Mesmo método, né? 6, 15 e 20. Coloco ali, separados por um símbolozinho, um tracinho, por exemplo, e faço a decomposição simultânea. Testando os primos na ordem, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos testar o 2. Temos os números aqui, 6, 15 e 20. Alguém aqui é divisível por 2? O 6 e o 20. O 15 não é, então o 15 eu repito. O 6 eu divido por 2, que vai dar 3. O 20 eu divido por 2, que vai dar 10. Né? Então tá lá, a minha nova linha tem o 3, o 15 e o 10. Dentre esses três números agora, alguém aqui é divisível por 2? Sim, o 10, né? Embora o 3 e o 15 não seja, basta que um seja divisível por 2 para eu continuar com o 2. 3 e 15, como não são divisíveis, eu vou repetir. E 10 dividido por 2 é 5. Tá bom?
Muito bem, a minha linha agora tem 3, 15 e 5. Alguém aqui é divisível por 2? Não, nenhum desses daqui, nem o 3, nem o 15, nem o 5 é divisível por 2. Então, eu posso testar agora o próximo número primo, que é o 3, certo? Então, vamos testar o 3. O 3 e o 15 e o 5, alguém aqui é divisível por 3? Sim, tanto esse 3 quanto esse 15 aqui. O 5 não, mas esses dois aqui são divisíveis por 3. Então, eu posso usar o 3. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. E o 5 não dá, eu vou repetir. Ok? Muito bem. A minha linha agora tem 1, 5, 5. Alguém aqui é divisível por 3? Nenhum deles, né? Então, eu posso testar o próximo primo, e no caso é o 5. E aqui, tanto esse 5 quanto esse são divisíveis por 5. Então, vamos testar o 5 aqui, né? Testar não, utilizar o 5, né? E dividir. O 1 não dá para dividir, repete. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Quando eu encontro todo mundo aqui igual a 1, basta multiplicar todos esses valores à direita. Certo? Façamos isso, então. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, né, que vai dar 60. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. O que significa que o MMC entre 6, 15 e 20 é 60, porque é o resultado da decomposição simultânea em fatores primos entre 6, 15 e 20. Perfeito? Muito bem. Algumas observações importantes que podem ser úteis para agilizar o cálculo do MMC, tá bom? Observação 1. O MMC entre dois números consecutivos é igual ao produto entre eles. Consecutivos é um número logo seguido do outro, né? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver o resultado do MMC entre dois números consecutivos. O MMC entre 13 e 14, por exemplo, né? 13 e 14 são números consecutivos, né? Um logo após o outro. Então, por serem consecutivos, já sei que o MMC entre eles vai ser 13 vezes 14, né? O produto entre eles. 13 vezes 14, que é 182, tá? Como eu já falei anteriormente, pois 13 e 14 são números consecutivos. Beleza? Essa é a observação 1. Observação 2. O MMC entre números primos entre si, que são números primos entre si, né? São números que não possuem fatores comuns em suas decomposições individuais, né? Então, o MMC entre números primos entre si também é igual ao produto entre eles, tá? Entre esses números. Então, vamos fazer um exemplo para verificar isso. MMC entre 4 e 15, né? O MMC entre 4 e 15, né? Também vai ser 4 vezes 15, porque eles são números primos entre si. Vamos verificar que eles são primos entre si através da decomposição individual. Fazendo a decomposição aqui do 4, né? 4 dá para dividir por 2, né? O primeiro primo. 4 dividido por 2 é 2. Vai por 2 novamente, né? Afinal é o 2. Então deu 1. Então os fatores aqui da decomposição do 4, que são esses caras que ficaram aqui do lado, é simplesmente 2 vezes 2. Façamos a mesma coisa agora com o 15. 15 não dá para dividir por 2, então eu vou pular para o próximo primo, que é o 3. 15 dá para dividir por 3, então vou utilizar o 3 e vou dividir. 15 por 3 é 5, né? Por 5 novamente, né? É igual a 1. Então, os fatores, né? O resultado da decomposição entre o 15, do 15, que é o 3 e o 5, vou colocar aqui, né? Simplesmente 3 vezes 5, o resultado da decomposição em fatores primos do número 15. Agora observe esses resultados e esses resultados. Ó. Eles não possuem nenhum fator comum. Né? Aqui só tem 2 no primeiro e aqui só tem 3 e 5. Então, eles não possuem, né, fatores comuns. Não existem fatores comuns. Ou seja, quando isso acontece, eu posso dizer que eles são primos entre si. Sendo primos entre si, o MMC entre 4 e 15 vai ser 4 vezes 15, o produto entre eles, que é igual a 60, certo? Afinal, como falamos anteriormente, são primos entre si. Então, ficam essas duas dicas, né? Se os números eles são
consecutivos ou se são primos entre si, o MMC entre eles é o produto entre esses números. Perfeito? Legal. Pessoal, mais uma vez espero que tenha ficado joinha. Não deixem de fazer a nossa querida lista, tá bom? Encerrando aqui mais um vídeo, eu peço o de sempre, né? Aquela curtida do nosso vídeo, aquela compartilhada, aquela comentada para divulgar o nosso trabalho. E se você não é inscrito, que inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando material para os nobres amigos matemáticos e matemáticas amantes dessa disciplina maravilhosa que nos une através desse canal. Ok? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.